Médico ortopedista, Mandetta analisou os primeiros 90 dias à frente do Ministério da Saúde. Essa semana, anuncia um novo organograma para o setor. Os índios, por exemplo, serão atendidos dentro da nova Secretaria de Atenção Primária. As comunidades indígenas foram o tema da preocupação do senador Messias de Jesus. Nós gostaríamos muito que, sem quebrar essa corrente de tratamento para a saúde indígena do povo dos indígenas de Roraima e do Brasil, independente da manutenção ou não de uma secretaria especial, que tenha um órgão descentralizado com autorização e que seja rápido o atendimento para os povos indígenas de Roraima. Comenta-se muito que algumas ONGs detêm todo o orçamento que vai para lá. Pode-se mudar isso. Eu não tenho problema com o tamanho do recurso em saúde indígena. Não, eu sei que ela é muito mais dispendiosa, mas para 700 mil índios, o recurso que o país põe, eu acho que poucos países do mundo põem o recurso que o país põe e nós precisamos fazer chegar lá. Por que o câncer de próstata? Como é que se faz preventivo para a mulher indígena? Como é que dá acesso à mamografia? Já o programa Mais Médicos, muito comentado após a saída no ano passado dos profissionais cubanos, vai ser reformulado. As mudanças, segundo o ministro, virão para o Congresso em abril. Médicos brasileiros, bolivianos e paraguaios substituíram os 8.500 cubanos que deixaram o país. No que diz respeito aos cubanos que optaram de permanecer no Brasil por conta da interrupção do programa, eles chegam a aproximadamente 2.000 pessoas, 2.000 médicas e médicos que permaneceram, estão numa condição de exilados e devem vir junto dessa reformulação do programa. Nós devemos ter uma proposta de como que essas pessoas possam se reencontrar com a sua profissão legalizada. E uma das principais preocupações dos senadores foi uma eventual perda de recursos da saúde. A PEC do teto já tirou 7 bilhões da saúde desde que ela foi implantada. 7 bilhões é o que deixou de ser repassado com o teto do gasto com a PEC 95. Manter a vinculação e, ao mesmo tempo, tirar do teto de gastos os recursos para áreas como a saúde, eu acho que tem que ser uma meta perseguida por todos nós, inclusive pelo ministro da Saúde que está no governo. Acho que o parlamento é quem constrói as suas soluções. No caso da PEC dos gastos, não tem nada dizendo que não se pode colocar mais recursos em saúde. Nada. Só tem que ter responsabilidade que nós estamos todos no mesmo barco. A saúde não vai ser uma ilha. Nós vamos colocar mais recursos, nós vamos apontar de onde que eles virão. E depois de 45 minutos de exposição do ministro, o presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Romário, deu espaço para o depoimento de quem é vítima direta da falta de recursos da saúde. Laísa Poliana tem atrofia muscular espinhal, uma doença degenerativa. O remédio disponível no Brasil é acessível para poucos. Eu tenho tipo 3 porque passei a andar, mas tipo 2 cientificamente. E estou passando a tomar sim a medicação Esperança. Já tomei 5 doses do medicamento e não foi fácil até lá conseguir tomar esse medicamento. E estou sentindo muitas melhoras. O que? Estou me sentindo mais renovada. O que a medicação estava me tirando as minhas forças, tirando a minha respiração. E falar: mãe, me socorre, estou precisando de ajuda. Estou sem respirar, não estou conseguindo comer. E vem a medicação e me ajuda. Então precisamos que a medicação seja liberada pelo Comitê, seja liberada pelo SUS, porque todos têm direito a viver. Não precisamos pagar para viver. Esta precisão do diagnóstico, ela é muito difícil. E ela no SUS, o medicamento, o laboratório vai ter que entrar nessa classificação de qual subtipo. Depois que classificarmos qual subtipo, para os que estão no subtipo 1, ela vai ser incorporada porque já tem estudos demonstrando. Não é uma medicação simples, não é um comprimido que se toma todo dia, ele é super monitorado. A gente está na esperança de que em breve a gente tenha terapia genética para esta doença, é a primeira que deve estar sinalizando, que é
é silenciar o gene que está se manifestando, ele aciona o laboratório em questão, sinaliza com a cura, o que é uma grande expectativa nossa, com tratamento em dose única. Então, a gente tem as doenças raras, depois do projeto Genoma, o que era raro, passaram a identificar dentro do projeto Genoma qual é o gene que está se manifestando e agora os laboratórios estão indo atrás. Na construção da Lei Brasileira de Inclusão, aí já como senador, então me sinto muito honrado em estar aqui no Senado, estar aqui na casa e saber que a casa é presidida por Vossa Excelência. O Ministério da Saúde, ministério que nesses 90 dias nós fizemos o olhar muito mais interno para poder readaptar aos momentos administrativos da saúde que o tempo requer. Então, essa semana nós devemos já publicar o novo organograma do Ministério da Saúde. Nesse organograma talvez estarão respostas e chaves para uma série de perguntas que estão sendo feitas e que eu vi na agenda dos senadores. Então, eu vou começar pelo olhar que tivemos. Primeira ação que aparece como emblemática é o Ministério da Saúde pegar a SAS, que era a Secretaria de Assistência à Saúde, que fazia desde a atenção primária até a alta complexidade, e essa secretaria agora serão duas. Uma secretaria especializada em atenção primária e indígena. Essa secretaria, ela tem como objetivo a reorganização do sistema de saúde partindo da atenção primária. Depois a gente vai discorrer, porque dentro da atenção primária nós temos os recursos humanos, tem o programa Mais Médicos, tem uma série de ações dentro da atenção primária. A outra de atenção especializada, que é quem vai fazer pela primeira vez uma diretoria de filantrópicas e hospitais privados, já que a filantropia brasileira não tinha ponto de formação de política para a mesma. Na sequência, nós teremos a Secretaria Nacional de Tecnologia da Informação. A história de informatização, informática no SUS, é uma história de tentativas e erros, alguns grandes projetos, desde lá de trás, do Cartão SUS, desde então o senador Serra, ainda nos anos 90, depois passamos por várias tentativas. Então, nós vamos colocar uma luz, um foco muito grande, porque é dali que a gente pode melhorar, aprimorar o nosso sistema de gestão. Também, nesse novo organograma, a criação da Diretoria de Integridade, onde nós colocamos a Controladoria Geral da União, colocamos a Corregedoria, colocamos a Ouvidoria e mais as estruturas que formam os novos fluxos de pedidos, pareceres, processos licitatórios, para que a gente dê o máximo de transparência dentro das pastas relacionadas à Secretaria Executiva. Nas nossas constatações, nas nossas inúmeras discussões internas, algumas se impuseram. A primeira delas foi uma interrupção, ainda no final do governo Temer, do programa Mais Médicos. O país de origem dos médicos decidiu suspender e retirar 8.500 médicos do programa. Já ainda no final de novembro, iniciou-se, então, o processo de abertura de processos seletivos. Coube ao mês de janeiro e fevereiro concluí-lo. Dos 8.500 médicos que saíram abruptamente, 100% foram substituídos. E como foram substituídos? Foram abertos na mesma regramento, não há nenhuma mudança da lei. Esse programa segue uma legislação. Foram 7.000 médicos
brasileiros com CRM que optaram pelas vagas que estavam sendo ocupadas pelos médicos de outros países e aproximadamente 1.500 médicos brasileiros sem o CRM, sendo 900 e pouco, praticamente 1.000 médicos de formação na Bolívia, quase 500 médicos de formação no Paraguai. Quando concluiu-se essa alocação de médicos, abriu-se imediatamente a discussão com o CONASEMES, porque vinha 2.800 vagas abertas, que não tinham sido chamadas ainda no governo anterior. Nós começamos a fazer, então, a análise de onde estavam. Quando da abertura do primeiro programa, a primeira cidade que chamou a atenção, foi a primeira cidade escolhida, foi Brasília. Nós começamos a perceber que lá na Roraima, lá nos distritos mais complexos, o tempo de escolha era o mesmo. E você tinha cidades com IDH muito alto. Brasília tem uma renda per capita muito alta, ela tem um plano de carreiras muito estruturado e não tinha por que nós termos médicos estrangeiros nesse perfil de cidade. O nosso foco eram as cidades do Brasil, chamado Brasil Profundo, do semiárido, cidades. A classificação das cidades, ela obedece uma classificação também interna do Ministério, que vai de porte 1 a porte 8. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!